Muito bem, vamos começar pelo começo, pela primeira leitura. Essa primeira leitura, capítulo 2 de Filipenses, é muito conhecida da gente, né? Uma passagem que volta e meia é citada em vários momentos, tanto nas missas como também em pregações, em momentos de oração, oração profunda, oração fervorosa. Nós temos essa passagem, porque nos diz o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho que de fato é nosso Senhor Jesus Cristo perante todas as criaturas de Deus. Mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, dobre-se todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra. Aqui, nessa tradução, a forma como ficou, está bem suave, mas o que a gente poderia dizer que seria o mais correto dizer é que esse embaixo da terra aqui é nos infernos, é lá onde está o maligno mesmo. Mas, olha, inclusive isso é algo interessante, que dizem que eles são obrigados, os anjos caídos, também a dobrarem o seu joelho, mesmo eles não querendo, mediante a palavra de Jesus, mediante a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, por que Jesus tem um nome tão grande desse jeito? Qual foi o feito dele que tornou o seu nome tão grande desse jeito, que debaixo do nome de Jesus todo o joelho se dobra? Pela obediência. Jesus foi obediente a Deus em tudo. O que os nossos pais primeiros, Adão e Eva, pecaram por desobediência, Jesus veio trazer a redenção pela obediência. Os nossos pais primeiros, Adão e Eva, foram proibidos de comer o fruto da árvore do bem e do mal, pois eles desobedeceram e comeram. Em contraposição, Jesus veio e em tudo, mesmo ele sofrendo, ele não querendo passar, ele chegou diante de Deus e orou naquele seu momento decisivo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Assim Jesus nos ensina que na obediência, na humildade, no serviço ao próximo é que está a verdadeira grandeza do homem diante de Deus. Assim como ele foi grande por se fazer pequeno, justamente por se esvaziar de toda a divindade, veio como homem para nos ensinar que nós também, como homens, como seres humanos, podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Ele deixava bem claro que tudo ele fazia por ação do Espírito Santo, e nós também podemos fazer igualmente. E assim, quando nós estamos de fato revestidos por nosso Senhor Jesus Cristo, cheios da presença dele, também diante de nós, por estarmos com Jesus, todo o joelho vai se dobrar, principalmente aqueles lá de baixo do abismo, que às vezes podem querer vir fazer algum tipo de ousadia contra os filhos de Deus. Se nós estivermos com Jesus, nenhum poder eles têm sobre nós. Assim nós vemos o Salmo, a confirmação, dizendo que Deus é o nosso Senhor, que nós o honraremos, e devemos de fato fazer isso, porque Ele é o Senhor, e devemos pregar isso às gerações futuras, que o Senhor é o único Deus, e o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez homem e habitou no meio de nós, e a esse nome nós devemos toda a honra e darmos todo o louvor. Jesus de fato é o Senhor, e pelo seu nome, pelo poder do seu nome, todo o joelho há de dobrar-se diante dessa honra, dessa glória, dessa realeza. E agora nós entramos no evangelho de hoje, onde Jesus estava numa mesa, numa casa, sentado à mesa para um jantar. E alguém que estava presente, aqui não dá para a gente saber se era de repente o dono da casa ou um convidado, provavelmente já tendo escutado Jesus falar alguma coisa a respeito disso nas suas pregações,
vem e diz: olha, feliz de quem come o pão no reino dos céus. E Jesus vai dizer de algo que ele estava preparando, que Deus estava preparando, na verdade, através dele. O pão dos anjos, o pão dos céus, descido dos céus no meio de nós, o banquete celeste. Deus estava preparando isso, e aqueles homens, os judeus, não estavam dando bola para isso, não estavam dando a devida atenção, não estavam nem aí para o que Jesus estava de fato preparando para eles, que seriam os convidados. Eu estou dizendo isso de uma forma histórica, de uma forma teológica histórica, mas esses para quem era preparado o banquete não quiseram participar, cada um deu a sua desculpa, como aqui o Jesus nos coloca nessa metáfora, nessa parábola que ele nos conta. E aí, o seu emissário, o emissário do dono da festa, do patrão, sai pelas ruas chamando os coxos, os cegos, os pobres, os que estavam enfermos, ou seja, os que eram desprezados pela sociedade. Pessoas que tinham essas características, que eram cegos, que eram pobres, que eram aleijados, que eram coxos, eles eram segregados da sociedade. Eles tinham na cultura daquela época que essas pessoas haviam cometido um pecado muito grave contra Deus e por isso que elas eram daquele jeito. Então quer dizer, aqueles que eram desprezados, foi justamente esses que Deus, ou o patrão, mandou chamar para o seu banquete. E depois ainda tinha lugar, mandou que viessem todos, que tinha espaço sobrando na casa. Mas aqueles a quem de fato eram os convidados e não quiseram sentar-se à mesa, esses não provariam de forma alguma o banquete. Isso é uma correlação que Jesus faz em relação aos judeus daquela época, que não quiseram de fato escutar o que Jesus dizia, não quiseram experimentar essa graça que Deus estava mandando e que estava no meio deles. E já estava prefigurando o que iria acontecer no futuro, quando de fato, através principalmente de Paulo, começando por Pedro, e depois Paulo sendo de fato o grande expoente, toda a doutrina foi espalhada entre os pagãos, e cada vez menos os judeus tiveram acesso, porque eles rejeitaram de fato a doutrina. Os primeiros cristãos foram de fato judeus, aqueles que abraçaram a fé, mas depois nós sabemos, hoje em dia, a grande quantidade de cristãos do mundo não são de judeus, são justamente o que seriam os pagãos, que foram passando a doutrina de Jesus de geração em geração e foi se espalhando pelo mundo todo. Portanto, nós somos esses coxos, esses aleijados, esses cegos, esses pobres dessa parábola. A nós é que foi dado degustar, participar desse banquete. E que banquete seria esse? Qual o banquete? Claro, o banquete celeste, o banquete da glória eterna, de participarmos do céu junto com Deus. Esse é o grande banquete. Mas nós temos um banquete que é servido todos os dias, principalmente aos domingos, que é o banquete da própria carne e do próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é servido em todas as missas. Aqui em Santa Fé, nós temos a graça de ter praticamente todos os dias 2 missas por dia, não só uma, 2. E depois, no final de semana, no domingo, normalmente pelo menos 4. Tem final de semana que tem até 5 missas aqui, quando tem a missa na gruta, né, na gruta ecológica, no santuário ecológico de Nossa Senhora Aparecida, e também quando temos o terceiro domingo, que é santuário de Nossa Senhora do Desterro. 5 missas. Aí vem a pergunta: qual é a nossa desculpa para não participarmos desse banquete? Qual é a nossa desculpa? Aqui, Jesus coloca algumas desculpas que aqueles que foram convidados acharam. Um tinha comprado um campo, iria visitá-lo, outro iria experimentar as 5 juntas de bois, quer dizer, uma quantidade grande de bois que ele havia comprado.
outro havia se casado há pouco tempo e queria aproveitar aquele momento com a sua esposa, e nós também somos convidados para participar do banquete de Deus todos os domingos. Aqui em Santa Fé somos convidados a participar todos os dias, é claro, nem todos podem participar todos os dias, têm os seus afazeres, mas o banquete de domingo, a missa dominical, essa não podemos nos excluir. E ainda, levando em consideração que nós temos ainda a missa de domingo, que já é a liturgia de domingo no sábado, valendo como missa de domingo aqui em Santa Fé, nós também temos isso. Então, qual é a nossa desculpa para não participar desse banquete? Porque, olha, Jesus, para que esse banquete de fato acontecesse e estivesse tão acessível a nós hoje, ele precisou passar pela paixão e morte de cruz. Uma paixão e morte que, segundo muitos estudiosos, disseram que nenhum homem na face da terra passou por tamanha dor igual passou Jesus. Que a quantidade de dor, de sofrimento que Jesus passou na sua paixão, nenhum outro homem na face da terra passou. Jesus passou por isso, derramou seu sangue, morreu por nós, por cada um de nós, e ressuscitou no terceiro dia. Depois dele vieram os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que vieram transmitindo essa doutrina, transmitindo essa graça, essa unção, essa bênção, desse banquete ao longo dos séculos. E muitos deles, mas muitos deles, também precisaram derramar o seu sangue, para que essa doutrina, para que essa sabedoria, para que essa graça pudesse passar de século em século e chegar até os dias de hoje. Portanto, qual a nossa desculpa para não participarmos desse banquete? É uma festa que nós temos, é um churrasco que fizemos em casa, entre os nossos familiares, ou chegou visita de fora, eu não vou poder ir para a missa, eu arrumei um compromisso para o domingo e eu tenho outras coisas a fazer, vou viajar, vou para outro lugar onde não tem missa. Pois olha, eu conheço várias pessoas que quando vão planejar a sua viagem, a primeira coisa que elas fazem é procurar aonde tem a igreja mais próxima, para saber, na secretaria paroquial daquela igreja, quais os horários de missa, para que aquela pessoa não perca a missa, principalmente a missa dominical. Portanto, nós podemos e devemos ter a nossa vida centrada em Deus, centrada no Santíssimo Sacramento. Qual a nossa desculpa? Mais uma vez eu pergunto, para não participarmos do banquete. Porque uma vez convidados e recusados a participar, olha o que Jesus depois acaba dizendo para esses: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Deus nos livre, não é verdade? Se um dia Deus quiser fazer isso conosco, ou se nós nos colocarmos, na verdade assim, né? Nos colocarmos numa situação de perdermos essa graça, de podermos participar desse banquete do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, buscai ao Senhor enquanto se é tempo, enquanto Ele se deixa encontrar, porque Deus está muito ao nosso acesso, está acessível demais, muito pronto para que nós possamos chegar e nos aproximar dEle. Ele nos chama, nos quer por perto, possamos aproveitar toda essa graça e misericórdia do nosso Deus amoroso.